Sejam bem-vindos a mais um Bastidores do Intercâmbio. Eu sou a Babi e hoje eu tenho uma convidada super especial que fez Engenharia Química e MBA de Finanças no Brasil. Então, se você é engenheiro químico, já segue, porque esse capítulo aqui, esse episódio tá cheio de novidade boa. E outra, se você conhece um engenheiro químico, de repente que tá aí tentando visto australiano, já compartilha esse vídeo, hein? Muito bem-vinda, Fernanda! Obrigada, Babi! Tudo bem com você? Tudo certo. Gente, a Fernanda, ela vai contar aqui a história. A história dela é fantástica, uma pessoa assim, super pra frente, emoção, que decide, que tem, né, opinião própria. Então, vamos aí que o assunto tá... o assunto indo, vai ser né? bom, é. E deixa eu te falar. Então, lá no Brasil, você fez Engenharia Química e Sim. fez MBA de Finanças. Sim. Como você sempre quis ser engenheira química ou como é que foi essa história? Até eu entrar na engenharia química demorou um pouquinho, né? Porque foram vários vestibulares até Verdade. conseguir passar na universidade que eu queria, no curso que eu queria, numa federal. Então, foi muita ralação. Então, antes da engenharia química, eu fiz química, fiz civil e um pouquinho de matemática. Oh, ok, então é a mulher dos números. Sim, eu converso na língua dos números, eu tenho mais facilidade nessa área. Então, engenharia sempre foi alguma coisa que eu falei, cara, se eu fizer, é onde eu tenho mais facilidade e vamos que vamos, né? Uhum. Então, eu estava para formar no último ano de faculdade, meu curso era anual. Eu falei, cara, para dar um boom aí na carreira, eu preciso de uma experiência internacional, eu preciso de uma língua. E, na época, tinha como é que é o nome? Uma bolsa para fazer um double degree com uma universidade na França. Uhum. Falei, cara, lindo, né? Apliquei, fui lá, fiz, blá, 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 tudo maravilhoso. Faltando alguns meses para passar um ano fora. Eu falei, velho, o que eu vou fazer com francês na minha vida? É uma língua bem específica. É uma língua muito específica. E aí, ao mesmo tempo, eu pensei, bom, eu preciso de inglês, porque pensando todo no mercado, onde que eu posso atuar e tudo mais, é uma língua que eu vou falar muito mais. E por conta que eu estava focada no francês, meu inglês, na época, estava terrível. Parei. Você já tinha uma base, porque você falou que começou a estudar com uns 10 anos de idade, mais ou menos. Sim, começando na escola. Mas não usava, então, né, era aquele inglês básico. É, aquele inglês de escola, né? Então, assim, até você Sabe pegar... um pouco da gramática ali, mas não coloca em prática. Ah, não. Todo mundo acha que, pelo menos quando eu cheguei na Austrália, eu falei, velho, eu sei inglês. Eu sei inglês. Não conseguia nem entender a pessoa falando, faia! Eu falei, quê? Não existe. Enfim, decidi, então, mudar toda a estratégia, agradeci a oportunidade e olhei a oportunidade de fazer um curso de inglês sem trancar a faculdade, porque eu, desesperada para formar, né? Aquela que quer entrar no mercado de trabalho para 2 minutos. E olhei um curso, vim para Perth em 2008. Tá, mas espera aí. Você quis, é lógico, fazer um curso de inglês e tal, mas por que a Austrália? Primeiro, eu olhei, eu não quero ir para os Estados Unidos. Não era um negócio, apesar de ser muito próximo. O brasileiro quer ir para os Estados Unidos. Não era bate. pra você, A cultura americana não é muito o meu forte. As opções seriam, então, Canadá, a África do Sul e a Austrália. Canadá, cara, é maravilhoso, mas é frio pra porra. Não dá. Se eu reclamo do clima de Melbourne, imagina no Canadá, velho. Eu fui pra lá mês passado e eu tinha esquecido como era sentir frio. Porque você coloca aquelas roupas térmicas, né? Coloca aqueles casacões, meia térmica, tudo. Mas mesmo assim, você sai na rua, você sente o frio penetrando na sua pele. É muito engraçado. Corta, você sente no osso. Eu falei, gente, não tem condição. Tipo, menos 30, não, sabe? Não dá. E aí, África do Sul... Falei, velho, eu morro de medo no Brasil. Se eu for para a África do Sul sozinha, eu não vou sair nem de casa. Você não conhece. Então, não dá. E aí, eu falei, bom, Austrália, ok. Clima semelhante, praias Cultura maravilhosas, semelhante. cultura semelhante. Ver o canguru. Ver o canguru, óbvio.
A questão monetária, né? A questão do dólar australiano muito mais barato do que o dólar americano. Isso também, na época, foi uma questão que pega muito, né? Porque, porra, você ganha em real, você tem que gastar em dólar. Exatamente. Então, tipo... Para mim também, quando eu fui também para uma agência, né? E fiz alguns orçamentos, né? Pedi para eles, faz o orçamento para os Estados Unidos, né? E para a Austrália, eu queria ir para Santa Bárbara, não sei porquê. E aí, o preço tava meio que equivalente. Eu falei, por que eu vou para os Estados Unidos pagar esse preço, sendo que posso ir para a Austrália do outro lado do mundo? Vai ser uma viagem mais interessante, né? Mas, enfim, voltando para essa história. Que é isso? Enfim, apaixonei e eu sempre tive muito medo, assim. Então, eu falei, cara, primeira vez que eu vou sair do Brasil, 23 anos, nunca viajei pro exterior, aquela ansiedade, aquele medo, aquele frio na barriga. Vou pra uma cidade pequena, por isso que eu escolhi Perth. Remoto, não tem nada, super safe, não sei das quantas. Amei tanto que quando eu voltei no final dos meus 4 meses, né, para fazer o curso de inglês aqui, o curso de business, eu chorei por 2 meses seguidos. Por que eu voltei? Eu apaixonei. Eu falei, cara, eu vou voltar pra Austrália, Eu só tô voltando pro Brasil porque eu preciso de terminar Enfim, voltei. Voltou, se formou. Formei. Felizmente, o curso de inglês que eu vim fazer pagou, porque com 15 dias depois que eu já estava indo no Brasil, apesar de chorando todo dia, eu estava engajada em fazer processo seletivo, porque, poxa, eu estava formando e o que eu ia fazer? Você precisava trabalhar. E tinha uma vaga para estágio na Souza Cruz. A Souza Cruz é uma empresa que faz cigarros no Brasil. E aí, cheguei. Primeira prova que tinha era uma prova de quê? De inglês. Olha só. Sim. E aí, cara, felizmente eu tava com o inglês afiadíssimo, com aquele sotaque australiano maravilhoso que... né? Enfim, fiz a prova de inglês, passei em todos os testes que precisavam, fui para as entrevistas. E na entrevista, o gerente da fábrica, ele tinha acabado de retornar de Sydney. Ele estava trabalhando... Fala em coincidência. Exatamente, ele estava trabalhando na fábrica da Souza Cruz, aqui em Sydney, tinha acabado de retornar. Então, quando ele viu que, acabou de voltar de Perth... E aí, entramos naquela pegada, entrevista super bacana, só que a gente acabou convertendo pro inglês e tal, porque eles procuravam alguém que falasse inglês. Já tinha, exatamente, essa língua também. Enfim, consegui finalmente meu estágio. Falei, cara, lindo! Minhas realizações, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito focada, o que eu quero? Onde que eu vou? Então, colocando os objetivos. Exato. Para entrar numa federal, eu quero fazer engenharia química, porque eu quero trabalhar numa multinacional, porque eu quero acabar sendo uma grande executiva numa multinacional, fora. Olha só. Vamos se inspirar aí, gente. E aí, eu comecei na Souza Cruz, foi sensacional. Formei. Logo depois, eu resolvi fazer o MBA de Finanças, porque eu falei, cara, se eu quero trabalhar em qualquer lugar, eu preciso de falar a língua do dinheiro. Sim. Eu preciso de entender isso. Então, foi aí que o MBA de Finanças veio, para poder me ensinar um pouquinho disso. Fiquei na Souza Cruz por 2 anos, por aí, e eu sempre fui apaixonada por mining. Na época que eu estava aqui, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha, inclusive, conseguido um estágio nas minas, né, no norte. Falei, caralho, eu não estou formada ainda. Enfim, a Austrália está me esperando. Desculpa pelo xingamento, mas tudo bem, seja você. Enfim, consegui passar num processo seletivo de trainees para a Vale. Que a Vale era, uma puta empresa no Brasil, mineração. Eu falei, cara, junto à fome com a vontade de comer. E aí foi de vez essa questão do inglês de novo, porque o processo seletivo da Vale também foi todo em inglês. Todo em inglês. Foi um processo mundial. Olha aí, hein, gente, foca no inglês. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem pra onde correr. Não tem jeito. Eu acho que estando no Brasil ou estando fora... o inglês. É o presente, na realidade. Já é o presente. É o presente, porque agora eu acho que tá vendo o chinês, né? Mas tudo bem. Ai, meu Deus!
Mas, enfim, foi. Aí, o processo da Vale foi todo em inglês, de novo, porque a seleção foi global. O treinamento, consegui passar. O treinamento também foi todo em inglês, porque nós tínhamos pessoas de Oman, nós tínhamos pessoas da África do Sul, do UK, do Canadá. Todo mundo fazendo o treinamento. O mesmo treinamento. Foi sensacional. Fiquei na Vale por 5 anos. Com eles, eu tive a oportunidade de morar um período no Oriente Médio, em Oman. Olha só. Foi maravilhoso. Sério? Foi super legal, cara. Mas, assim, é um Difícil. choque cultural incrível. Muçulmanos e... Eu morava numa cidade de 6.500 habitantes. Nossa! Sim, que eu tinha que andar... Minúscula. Minúscula. Teve um dia que eu tava voltando no final de semana da capital, assim, né? Voltando pra casa. Assim, correndo, porque tinha um carro me seguindo. E um carro da perseguição. Parei no posto, tipo, o que que foi? O cara abaixa a janela. E o que que foi? Qual o seu preço? Eu, moço, como assim, qual é o meu preço? Qual o seu preço? Porque eu tô procurando por uma esposa assim, assim, assada. E qual o seu preço? Falei, moço, eu não tô à venda, eu sou casada. Eu tô aqui trabalhando. Entrei no carro, tipo, coração, aquele medo, assim, pra bater na casa do meu chefe. Tipo, conversa com ele, porque eu não tô à venda. Gente. Enfim. Que doideira. Coisas interessantes de outras culturas. Exato. Nossa. Enfim, voltei pro Brasil, tava lá, voltei pra Vale, depois de todas essas aventuras, eu falei, cara, eu preciso de mais. Resolvi, então, seguir meu sonho do tipo, tá na hora de ir pra Austrália, né? Afinal de contas, já formei, já peguei minha experiência. E aí, eu comecei a ver várias propagandas falando que para imigrar para a Austrália, que eu conseguiria uma residência, que eu conseguiria até a cidadania, porque eles estavam procurando pessoas com o meu tipo de formação. Olha só. Então, eu comecei todo esse estudo e esse movimento lá do Brasil. Olha só, gente, isso é muito interessante, tudo que ela vai falar aqui. Porque você procurar as informações por você mesma faz muita diferença. Totalmente, porque a interpretação das milhões de pessoas que você escuta ao longo da jornada Exatamente. É conflitante. Exatamente, você ouve muita coisa. Então, se você já tem aquela informação, aquela base, pelo menos, você sabe contestar. Exato. Né? Então, assim, eu tava louca, porque, como eu falei, eu queria ser uma executiva. Fora... Enfim... Já que a Vale não tá me mandando para fora de novo... Eu vou por mim mesma. Eu vou por mim mesma. Enfim, comecei a olhar para onde eu poderia migrar. Apareceu os esquemas da Austrália. Apareceu, de novo, o Canadá. E apareceu a Nova Zelândia, porque os 3 têm sistemas muito semelhantes de imigração. Certo. E aí, frio, tchau. Já era, Canadá vaza. Nova Zelândia, eu falei, velho... Melbourne tem 5 milhões de habitantes. A Nova Zelândia tem 5 milhões de habitantes. Então, assim... É mesmo. Eu não sei se lá seria... E também é frio. É um pouco mais frio que aqui. É um pouco mais frio. Então, assim... Vamos para a Austrália mesmo. Estudei. Eu comprei milhões de livros para como que eu arrumava o meu currículo para poder entrar no mercado aqui. Que tipo de vagas que eu poderia aplicar, quais que eram as minhas possibilidades para ficar, se eu teria condição de pegar um sponsor, se eu não teria, se eu teria que vir como estudante e eu não. Então, assim, eu gastei praticamente 1 ano e meio me organizando nesse sentido e assim, eu já tinha aplicado e recebido milhões de nãos, porque todo mundo quer vir com algo certo, né? Ninguém quer simplesmente... Só meter a cara e vir. Largar tudo e vir. E adivinha o que aconteceu? Nada. Não consegui sim. Falei, bom, já que sponsor não tá rolando, porque eles falam que você tem que estar lá e blá, blá, blá. Falei, eu quero sair daqui para ontem. Vou pegar um curso de inglês, vou me embora e quando eu estiver lá, eu continuo a minha jornada. Mas é isso que eu quero. Vendi tudo. Vendi carro, fechei tudo, dei aquela farewell para todos os meus amigos e família e... Vamos embora, Austrália. Tipo, não tenho ninguém que eu conheça que esteja aqui. Todos os meus amigos da época já tinham retornado para o Brasil. E, detalhe, eu estava na costa oeste.
Verdade, dessa você tava em vez, Perth. E eu você... falei, eu não conheço a Costa Leste, deixa eu dar uma olhadinha o que tem pra lá. Uhum. Então, vamos embora, Melbourne, estudar inglês. Pá! Vim pra Impact, fazendo um curso de IELTS, porque para poder reconhecer, para eu conseguir a minha residência aqui, Uhum. eu teria que ter o meu curso de engenharia reconhecido. E o meu curso de engenharia reconhecido seria fazer todos os careers episodes dentro do Engineers Australia. O que são esses careers episodes? Basicamente, para você reconhecer o seu diploma aqui, eles pedem para que você escreva os seus careers episodes, que é te dando, cobrindo o que você faz, o que você fez, quais são as suas experiências, como é que você aplicou a engenharia, como é que são os cálculos. Então, eles fazem todo um assessment de todo o seu período dos 5 anos de faculdade. De faculdade, tá. Através desses 3 projetos que você apresenta no Career Episode. Então, um Career Episode, ele vai te contar de um projeto que, por exemplo, você fez na faculdade, que você fez a simulação de um reator ou o lançamento de um produto, alguma coisa. Você conta o seu passo a passo. Todos os cálculos, para quem adora os cálculos e a cinética de reatores, vai lá. Nossa, eu tô entendendo tudo. Sim. Os engenheiros cinéticos de reatores. Os engenheiros químicos de plantão vão saber do que eu tô falando. Mas independente de... Porque no Engineers Australia, esse é o pathway. Independente da engenharia que você faça. Lógico que os seus careers episodes, né? Os seus episódios de carreira, eles têm que ser escritos dentro da área que você vai aplicar. Certo. Porque você tem a ANSCO lá, a listinha que fala, você pode... com esse diploma, se você demonstrar essas habilidades, você é engenheira química, ou você é engenheira industrial, ou você é engenheira civil, tá, ou você, então... Legal. Depende da sua área em engenharia. Engenharia. E aí, eles falam tudo que você tem que descrever, as questões, não só técnicas, mas as questões de gerenciamento, projetos, pessoas, tudo que a gente aprende na faculdade, basicamente. Entendi. E essa empresa, porque aqui, gente, quando você precisa fazer essa validação do seu diploma, isso não só para engenheiros, tá? Para qualquer área. Seja em TI, seja, enfim, independente. Por exemplo, você falou dos trabalhos, né? Das matérias na faculdade, enfim. Sim. Então, você pode validar o seu diploma só com a faculdade e também você pode validar a sua experiência de trabalho. Com certeza. Isso? Tem que você pode fazer os dois. Pode fazer os dois. No caso, você pode fazer os dois ao mesmo tempo ou você tem que fazer eles dois separados? Você tem as opções de fazer ao mesmo tempo ou separado. Eu tinha experiência. Então, os meus episódios eu escrevi em trabalhos não acadêmicos. Eu escrevi das minhas experiências de engenheiro. Muita gente que eu conheço que fez também o reconhecimento da profissão, utilizou os trabalhos acadêmicos para poder fazer o reconhecimento do diploma. Isso é uma coisa. A outra coisa é o reconhecimento da experiência que é utilizada para poder aplicar, por exemplo, para um 186, que foi o meu pathway de residência na Austrália. Na Austrália. Tá, e esse 186, ele é o quê? É um visto de sponsor, mas que você tem que ter, no mínimo, 3 anos de experiência comprovada na área. Certo. Além de ter uma mínima nota de inglês. É basicamente um 89, só que você já tem uma empresa que te sponsora e você precisa de ter, no mínimo, 3 anos de experiência reconhecida. E a experiência, ela pode ser reconhecida pelo Engineers Australia, ou ela pode ser reconhecida, e ela vai ser reconhecida de novo, pela imigração. Então, quando eu fui aplicar o meu visto, porque eu já tinha feito o reconhecimento da minha experiência no Engineers Australia, foi mais fácil, porque eles falaram, alguém já fez a validação, então... Então, quando você faz essa validação, ela dura por uns 2 anos? Não, ela é... É vitalícia, sim. Tá, maravilha. Então, você paga ali... Você lembra quanto você pagou, mais ou menos? Foi dinheiro. Foi dinheiro, porque... Eu sei que na área de TI agora, mais ou menos, para você validar... O seu diploma é 530, eu acho. Mas de engenheiro, eu tenho um amigo acho que é engenheiro mecânico, ele fez e ele pagou, acho que foi 2.000.
Eu paguei, acho que foi isso. Eu paguei 2.000 na época, não sei quanto é que tá agora. Deve estar um pouquinho mais Deve ter um pouquinho. Tem aqueles pequenos ajustes. Só que eu também paguei uma pessoa para revisar os meus career episodes para pegar um inglês, tipo... Ah, tá. Olha aí, boa pra dica, facilitar, hein, gente? porque assim, como eu fiz tudo por mim mesma e, cara, inglês não é a minha primeira língua. Imagina que você vai ter um monte de pessoas... Exato, é um inglês mais formal, É um né? inglês que você mais tem que colocar formal, lá. você tem toda a parte técnica e você não quer mandar a pessoa, tipo... Sim, é nós aqui apresentando o nosso trabalho. Então, assim, eu escrevi tudo e pediu pra pessoa... eu contratei uma pessoa para poder fazer a revisão de todos os careers episodes antes de eu fazer a aplicação. Nossa, ótima dica. Então, é para evitar dor de cabeça, né? Sim, é lógico. Você E é quer fazer... profissional. Você quer fazer já o processo, quer fazer de uma vez. Você não quer ter que refazer, né? Porque, de repente, tem um erro lá gritante, né, de inglês, de repente eles nem vão perder o tempo deles, tá negado, né? Tipo, nem vão validar nem nada. E, cara, ajuda, né? Pelo menos com se... certeza. Menos dor de cabeça. Eu me coloco na posição da pessoa que estivesse avaliando lá. Você pega algo para ler. A pessoa nem se preocupou, né? A pessoa não se preocupou nem para poder escrever corretamente, tipo... Exatamente. Não vale a pena. Então, foram nesses pequenos detalhes que eu pensei. Fiz o meu Engineers Australia. Nossa, gente, vocês não têm noção. Foram assim... Demora muito? Pra mim, demorou. Pra mim, foi um parto. Ansiedade lá em cima. Pra mim, foi um parto. Primeiro, porque eu não conseguia me decidir em que projetos ou que áreas que eu ia focar, o que eu ia buscar. Se aquilo era o suficiente para mostrar o conhecimento que eu tinha, o que não tinha. Não tinha ninguém para me ajudar naquela... Como é que fala? Naquela... Dar uma direção. Dar uma direção naquilo. Então, assim, eu gastei praticamente uns 2 anos. Uau. Fazendo isso. Tempo. É muito tempo. E imagina, para quem fez qualquer curso, você tem que fazer a sua tese da faculdade, né? Imagina 3. Meu Deus do céu. Em outra língua, então, né? Tipo, é muito louco isso. Aí a primeira coisa, eu fiz tudo em português, depois eu comecei a traduzir. Sim. E é por isso que eu falei, cara, eu preciso de ter alguém Precisa de alguém para checar isso. Finalmente, no dia que eu recebi a cartinha do Engineers Australia falando parabéns, Fernanda, você é uma engenheira, eu falei, caralho! Conquistei a minha primeira, tipo... minha primeira vitória, objetivo. Meu primeiro tique, né? Aí eu falei, ótimo! Mas para isso, para o Engineers Australia ter validado, você também precisa de ter a notinha do IELTS. No mínimo, acho que era 6 ou 7 em cada banda. Sim, para quem não sabe, gente, IELTS é uma prova aqui que ela testa a sua proeficiência no inglês. Que é, assim, é um teste muito difícil. Então, se o seu inglês não tiver num nível bom, até para você conseguir a nota mínima, é difícil. Fala difícil nisso, eu tomei tantos ferros. Eu também... Ai, meu Jesus! Como eu falei, apesar de ter, assim, estudado inglês antes e vim pra cá e você vai aprendendo todo dia. Já tem experiência com inglês, enfim. Nossa! É uma... E eu sempre rodava na redação. Porque o IELTS era... Bom, na época que eu fiz, isso foi 2016, 17, por aí. Já tem exato. Sentava lá, é uma sala gigantesca que ficava lá no Melbourne Convention. Tá. E, cara, eu sempre tive pavor de redação. Eu lido com números. Eu sei fazer conta, eu não sei escrever. Eu não sei escrever. E eu ficava em pânico para poder escrever. E aí, eu tenho letra cursiva ainda, não faço as letrinhas que a galera gosta. Gente, então... um detalhe. A gente escreve, no Brasil é super comum você escrever em letra cursiva. Aqui não é. Aqui é... E isso me chocou muito. Quando eu escrevi a primeira vez com letra cursiva na frente de alguém falou... Você escreve assim? Nossa, a gente não sabe como escrever assim. Eu falei, como assim? Não, isso daqui é matéria na escola, né? Tipo, a gente aprende desde cedo. Caligrafia. Exatamente. Então, assim, a prova que ela tá falando, né? O IELTS. Agora não, que tem computador
assim, nessa parte o Covid foi bom porque trouxe essa divisão aí, né? Sim. Então, agora você tem a opção de fazer no computador. Mas a prova que ela fez lá atrás era só escrita. Então, você passa ali, você tem 2 redações. Uma, você tem que fazer uma carta. Em 20 minutos, eles vão te dar o tema, eles vão te falar algum problema e você vai ter que escrever aquela carta. E depois você tem a redação, que eles também te dão tema, e aí você tem que escrever em 40 minutos. Ou seja, se você já escreve um garrancho, imagina na pressa Na e no pressa, aí você nervosismo. olha no relógio e o tempo tá passando. Eu falei, caceta, você tem esse mínimo de linhas que você tem que atingir, mínimo de isso mesmo. palavras. E letra cursiva, e a galera daqui não escreve cursivo. Resultado, eu acho que eu fiz umas 3 ou 4 provas do IELTS. Nossa, e dói, viu? Porque, cara... Cara, e o IELTS ainda tinha um outro problema, que naquela época você não podia fazer a prova, tipo, se você não passar, que demorava uns 2, 3 meses para pegar o resultado. Isso eu não sabia também. É. Que chocante. Porque é tudo manual, né? Então, assim, demorava, imagina, e não era uma pessoa só lendo a sua redação, eram 3 pessoas lendo a sua redação para te dar uma nota, uma média. Então, assim, demorava muito para sair o resultado. Então, se você não passasse, você tinha que esperar aquele período até receber a nota, mais o tempo de quando a próxima turma ia acontecer. Meu Deus Então, assim, do céu. Pra que coração, né? Nossa, não, foi o cão. Meu Deus do céu. Nossa, é muito tempo. É muito tempo. Foi, e na época, como eu vim para fazer um curso, quando eu vim para cá, eu falei, cara, eu preciso sair do Brasil correndo, vamos de estudante. Eu peguei um curso de IELTS, que eu falei, eu tenho que pegar esse chifre pelo boi, assim, o boi pelo chifre. E assim, não tem para onde correr, né? É isso. Vim para fazer um curso de IELTS e também eu fiz um curso de barista, que eu falei, cara, não adianta. Pra quem não sabe, barista é quem faz café. Quem faz aqui, café. gente. E, cara, a cidade de Melbourne é assim. É o point pra É isso. o point pra café. É. Enfim, eu falei, cara, vendi tudo no Brasil, tenho que vir pra cá, tenho que me manter. O hospitality eu já tinha trabalhado aqui antes, eu sabia que era pra onde eu iria de qualquer forma, porque eu tenho que pagar minhas contas. Sim. Até eu conseguir trabalhar na área. Enfim, fazendo IELTS, trabalhando de barista, escrevendo os meus careers episodes e até, assim, eu tava com tudo pronto, a documentação prontinha. E eu não pegava a nota no inglês. Enfim, Meu e sempre coração. faltava, assim, tipo, 0,25, sabe? Aonde? Porque... Na redação. Porque, gente, essa prova, vocês vão aprender mais aqui no canal, mas essa prova, ela é separada em 4 bandas. 4 bandas. Né? Que é o listening, né? Compreensão... audição, né? Escutar. Escutar, e aí você fala... Né? Você tem uma speaking. entrevista com a pessoa que ela vai avaliar o seu inglês, que essa parte é muito difícil, deixa você geralmente mais nervoso. Tem a parte de leitura, que é a compreensão de texto, né? São vários exercícios que você faz ali e vem a redação. Então, as partes geralmente mais difíceis que falam é a parte do speaking e a parte da redação. Eu tinha até esquecido disso tudo, me passou um filme na cabeça. Pra quem já se garante no inglês, vai pra prova, faz a parte do speaking e fala assim, nem, né? Mas pra quem não tem segurança ainda, é muito nerve-wracking, né? Que fala, você fica muito nervoso. Muito, não. E é interessante você falar isso, porque uma das coisas que eu ficava muito possessa é que as notas do IELTS, elas eram notas dadas por pessoas, elas eram subjetivas. Então, se a pessoa não gosta do que você escreveu na redação, ela não concorda com o seu ponto de vista, ou se você na entrevista não fala algo que... Exatamente. Não é só o inglês em si, mas tem essa parte. Então, é muito subjetivo. Que foi quando, felizmente, eu descobri, não lembro nem através de como ou que canal, que existia uma coisa chamada PTE. Cara, o PTE, literalmente, ele salvou minha vida. Eu falei, primeiro, tirei o fator humano de avaliação da equação. Eu falei,
né? Mais É tranquilo. mais tranquila. Se eu falar A e a pessoa gosta de B, o computador não vai me julgar. Exatamente. Essa prova que ela tá falando, né, em português PTE, Aham. ela foca somente, você faz a prova inteira no computador. Você, o computador e você. Acabou. Acabou. Então, eliminei o primeiro problema, pessoas avaliando O seu inglês. o meu inglês. Uhum. Então, falei, cara, ótimo, porque é um sistema de inteligência artificial que faz toda a computação. Então, é justo. Sim. Eu sou uma pessoa extremamente justa, assim. Cálculos, exato. matemática. Preto e branco, não existe o cinza. Enfim, removi pessoas. Segundo, removi problema de entenderem o que eu estava Exatamente, a sua escrita. escrevendo. Exatamente. Porque tá todo mundo digitando. Então, assim, é padrão. Nossa, muito mais fácil. Tirei o segundo problema que eu tinha, pelo menos, que eu falei, cara, não é possível. Eu teria, com certeza, meus garranchos lá, ninguém ia entender. Eu não consigo atingir minha nota na redação. E era só a redação. Nossa. Enfim, fiz o PTI, adivinha o que aconteceu? Yeah. Felizmente. Aí, já tava com... Agora, finalmente, Tudo o queijo e a resolvido, faca na mão. Pegou a nota. Engineers Australia, apliquei, recebi. No dia seguinte que eu recebi a minha cartinha falando que estava tudo certo com a minha aplicação, agora era uma engenheira na Austrália. No dia seguinte eu já fiz a aplicação, me registrei para pegar a carteirinha, igual acontece no CREA. Uhum. Primeiro hurdle, assim, done. Segundo, né? Porque tinha prova de inglês, Engineers Australia, aí vem o outro, o sponsor. Você ainda tinha que conseguir o sponsor para conseguir o visto. Exato, porque o 186 é um dos vistos, pelo menos na época que eu olhava, que te dava a opção de residência mais rapidamente. Sim. Então, assim, dentro do que eu tinha. Queria. Dentro do que eu tinha, do meu... da sua experiência, do que você estudou, enfim. Exato. E você teria que ficar quanto tempo de sponsorada por uma companhia? Já seria basicamente... Você já entra, você já é sponsorada, você já pega o visto. Exato. Ah, show. Então, se você tiver experiência e quando você for aplicar, a empresa faz a nominação. Se você já tiver experiência em Engineers Australia e tudo mais, você já aplicou, o visto de sponsor já sai automaticamente com a residência. Olha só, gente, então pesquisem esse visto aí. É sensacional. E você diminui a questão de vínculo com a empresa, se... Eu vou contar a minha montanha-russa nessa história toda, mas enfim. Quando eu cheguei aqui, eu falei que eu comecei bem atrás a fazer a aplicação, a arrumar meu LinkedIn, porque eu falei, cara, as pessoas precisam saber que eu estou disponível e tal. Aí eu estava trabalhando na Hospitality e procurando trabalho na minha área, que eu falei, gente, se eu tô aqui, eu quero isso, então eu tenho que dar cara para bater. Sim, certíssimo. Para procurar trabalho na área de engenharia. Foram 4 meses, eu vou dizer que não foi muito tempo, até eu conseguir o meu primeiro trabalho como engenheira. Nossa, não demorou nada. Só que tem um detalhe. Não eu não cheguei, sentei na janelinha e o trem seguiu, né? Foi literalmente, eu me senti voltando a ser como se fosse uma estagiária. A voltar a, restabelecer. Salário, o mínimo possível. Que eu falei, cara, eu ganho mais de barista do que eu ganho de engenheira, velho. Isso é uma coisa que pode acontecer, viu? Dependendo da área. Nossa, é frustrante. Eu falei, putz, eu vou largar o dinheiro que tá caindo aqui e vou entrar nessa vaga de engenharia aqui. Era o quê? Tipo, assistente, Não, trainee? era uma vaga de engenheiro mesmo. Era uma empresa pequena. Era uma empresa de outfit de vans, que eles transformavam as vans em oficinas para bicicleta. Legal. Era uma van fit-out. Então, assim, eles não tinham gerente de operação. Eles tinham customer service. Ok. E eles tinham o pessoal da produção. E faltava o engenheiro... Tinha alguém que fazia os designs também, mas faltava o engenheiro de produção e faltava o gerente de operação.
Então, eu entrei para fazer toda a parte de engenharia de produção deles, porque eles queriam fazer a montagem das vans, não só aqui em Melbourne, mas também nos outros estados. Eles queriam fazer aquele scale-up. Falei, cara, quem vai botar ritmo nisso tudo, né? Foi como eu entrei para fazer esse trabalho. E como eles não tinham, na época, um gerente de produção, eu também cobri um pouquinho, mas logo em seguida, tipo, eles contrataram, finalmente, um gerente de produção. Então, eu trabalhei muito próximo com o gerente de produção para fazer toda a organização da empresa disso. E como a minha área no Brasil de engenharia era muito focada na parte de melhoria contínua, eu acabei reestruturando a empresa inteira todos os processos. Usando todos os processos para poder, enfim, fazer o que precisava. Depois esse projeto com eles, foi o que? Uns 4, 5 meses que eu fiquei nessa empresa. Aí, o Garrett, que foi a pessoa que me contratou, detalhe, LinkedIn. Exato, muito importante. Todos os empregos que eu consegui aqui na Austrália foram via LinkedIn, eles que me acharam. Olha só, boa então, dica aí, hein, gente? Deixa o seu LinkedIn certinho. Bonitinho, porque é onde eles vão entrar em contato. Pelo menos comigo foi como aconteceu, não só uma vez. E aí, ele pegou e falou, Fernanda, tá ótimo aqui, você botou o treino para rodar. Agora, a gente está mudando de fábrica dessa empresa, a gente está ampliando, a gente vai mudar desse setor para esse, e a gente quer você fazendo a mudança. Então, escolher todo o equipamento, montar todo o planejamento da fábrica, como é que vai rolar, e blá, blá, blá. Falei, bora, né? Tá bom. Tô aqui, tô na chuva, vamos embora. Trabalhei. Foi a primeira vez que eu fui engenheira, na verdade. Porque eu tive que projetar o equipamento inteiro. Eu falei, gente, eu não sei nem por onde que responsa! Eu não sei nem por onde que eu começo. Mas é o tipo da coisa, você põe a cara, você sabe o que você precisa fazer, você começa a conversar, encontra pessoas, aprende, junta tudo que você precisa e vai. E aí, foi nessa empresa que, quando o meu visto estava vencendo, eles falaram, não, a gente te sponsora. Porque... Sim, eu já te conhecia, mas você já estava... Falei, beleza. Faltavam, acho que uns 15 dias para o meu visto vencer. Meu Deus. Que emoção. Aí, eu já saiu o meu Engineers Australia, e aí eles falaram, não, a gente te sponsora. Pá, entramos assim, rapidinho. Mas nisso, durante esse período todo, foi muita conversa com muito agente de imigração para saber quais são as minhas opções de ficar na Austrália. Quanto que vai me custar? Quanto tempo que vai levar? O que eu preciso fazer? Então, eu fiz entrevistas com milhões de agentes de imigração para falar, olha, essa sou eu, isso é o que eu tenho. Essa é a minha experiência. Como que eu consigo a minha residência na Austrália? Na Austrália. E aí, vieram milhões de formas. Até eu escolher como é que eu escolhi uma, foi eu sentada de novo atrás do computador, na página da imigração, lendo tudo, vendo o que alinhava, se as pessoas estavam falando a mesma coisa. Sim. E, gente, isso é muito importante. Você tem que... primeiro, uma coisa, né? É bom você conversar, sim, com um agente de imigração, com não só um, com vários. Porque eles também, dependendo, vão falar, sim, coisas que você não sabe e que você pode falar assim, opa, peraí, isso daqui é interessante. Mas é importante que você faça como a Fê. Você sente lá na frente do computador, pegue tudo, pesquise, coloque um lado a lado, né? Alinhe com os seus objetivos. Exato. Converse com as pessoas. Exatamente. Tem tanta gente aqui que, como eu, nossa, eu tive amigos que eu já tinha conhecido. Tem até um grupo no WhatsApp que eu estou até hoje, do Engineers Australia, que é ajudando as pessoas que estão nesse processo de reconhecimento. Como é que faz. Então, assim, conversa muito, vê, porque, querendo ou não, quando a gente entra nessa história da imigração, você é apenas um número de processo. Você é só mais um número. E isso acontece também quando você entra na mão de um advogado de imigração. Você não pode deixar a sua vida inteira. Deixar só, exatamente. Você num pedaço de papel na mesa de alguém. Exatamente. Então, e aí você conseguiu
né, o sponsor. Consegui meu sponsor. Então, já conseguiu a residência ali automaticamente. Sim, só que apliquei o sponsor, certo? Aham, Beleza, certo. bonitinho. Falei, a residência vai vir agora, né? Ai, meu Deus. 3 meses depois, esperando, porque o processo, todo dia Demora. você olha, demora. Você aplica e você fica esperando aquela ansiedade, né? Exato. Faltava isso que eu apliquei em outubro. Quando foi em março, eu estava saindo de férias. Minhas primeiras férias. Eu falei, cara, finalmente eu vou tirar umas férias. Eu tô com medo. Sexta-feira, 3 da tarde, a minha chefe me chega e fala, Fernanda, então é o seguinte, quando você voltar de férias, daqui 15 dias, a gente vai terminar o seu contrato de... A gente vai te fazer redundant. Exatamente, essa foi a minha cara. Eu falei assim, como assim? Meu Deus. A gente acabou de aplicar pro meu visto, eu tô no Bridging Visa, e vocês simplesmente querem acabar meu contrato, assim, do nada, depois de, 2 anos e meio? Só porque o projeto que eu tava fazendo, a mudança da fábrica... Acabou, tá finalizando. É isso? Meu Deus. Não, quando você voltar, a gente tá te fazendo redundant. É isso, é o fim da... É o fim da linha. É o fim da linha. Imagina como que eu saí aquela tarde. Falei, ótimo, o que eu faço agora? Porque eu não tinha nenhum plano B, né? Na cartola, certo? E quem vai ter nessa situação? E quem vai ter? Eu não tinha nenhum plano B. Eu saí de lá, primeiro que eu chorei o mundo. É lógico, é lógico. Tentando entender o que estava acontecendo. E aí eu me lembro de sentar com meu ex-chefe, né? Que, que uma das pessoas que me contratou no meio dessa... A pessoa que aplicou o meu visto junto comigo. Que depois ele também foi feito redundant. Entrou essa pessoa que veio para limpar todo mundo que ele tinha trazido. Certo. Enfim, ele, cara, Fernanda, vamos lá. Eu sei que isso está acontecendo, não adianta. É a situação agora. O que a gente faz? É tentar arrumar um outro emprego para você transferir o seu sponsor. Eu falei, mas e a aplicação? A aplicação vai ser cancelada, porque a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu advogado de imigração e falar assim... E aí, o que acontece? Cadê a... Né? Onde é que está a minha aplicação? Não, Fernanda, a gente está aspirando, nem a nominação foi aprovada ainda. Aí eu falei, pois é, porque eu vou ser demitida em 15 dias. Nossa! Eita, novela mexicana, meu Deus! Aí ele falou, não, olha, a opção que você tem é arrumar um outro emprego nesse período, mas é reaplicar. É arranjar alguém que consiga... Sponsore de novo. E a gente aplica tudo de novo e vai. E a outra opção, como todo mundo eu já tinha feito uma vez, né? Vamos voltar a ser estudante. Ai, meu Deus. Eu sei que eu ia viajar para as Filipinas, eu tava falando, eu tava tão animada. A primeira vez que eu tava saindo daqui, minhas férias. Relaxando. Nossa! Fiz várias entrevistas de novo com agentes de imigração. Aconteceu isso? Que cursos que eu posso fazer? Para onde eu posso ir? Se eu conseguir emprego? Tentando fazer meu plano B, C, D, E, porque o meu plano A tava indo por água abaixo. Segunda-feira, isso foi na sexta, né? Final de semana foi quando eu fiz esse corre. Segunda-feira, de manhã, meu agente de imigração ligou e falou, Fernanda, você não vai acreditar, sua nominação foi aprovada. Aí eu falei assim, como assim? Você tá me zoando? Ele, não, sua nominação acabou de ser aprovada. Então, não vai demorar muito pro seu visto ser aprovado. Aí eu respirei assim, do tipo, ok, tá andando. E nessa história, gente, eu cancelo a minha viagem, não cancelo a minha viagem, o que eu faço? Aí eu falei, eu já tô lascada mesmo, né? Eu tô esperando o tempo de reagir, porque eu ainda... Vou tirar esses meus 10 dias, já paguei tudo, em vez de ficar aqui chorando, pelo menos vou chorar num lugar bonito. Na beira da praia. Exato. Vou aproveitar, porque já tá... É isso, né? Fui, voltei. Isso... E nada, né? Porque a gente sabe que a nominação é aprovada, Sim. Depois vem o visto. Deu 10 dias, voltei de viagem, nada. E o tempo foi passando. Porque você recebe a nominação, Isso. certo?
Mas depois, a partir de que você recebe a nominação, você tem que mandar mais documentos? Não, a não ser que a imigração te peça. Quando eu fiz a aplicação, foi a nominação da empresa e a minha aplicação. Então, você já mandou junto. tudo ali, pronto. Tudo junto. E aí, esperando nada. 1º de abril chegou. Ai, meu Deus, ok. 1º de abril. Exato. 1º de abril chegou. Isso era numa segunda, quarta-feira. Nem me lembro exatamente o dia da semana, mas era 1º de abril. Eu já estava no trabalho. Sabe quando você está no piloto automático fazendo as coisas? Porque eu terminaria na sexta-feira, né? Nossa, que é isso? E aí, chega 1º de abril, a minha chefe me chama, tipo, 1h da tarde, Fernanda, vem aqui. Eu falei, ai, caceta, que vem vez? agora? Aí ela, parabéns, seu visto saiu. Hã? Eu falei, minha filha, eu sei que é 1º de abril, mas você não brinca com um negócio desse, não? Ela, não, é sério, olha aqui. Seu visto saiu, a gente acabou de receber a informação da imigração, que você é residente. E como assim eles receberam primeiro? Porque eles aplicaram, então eles receberam primeiro que você. Ai, que... Meu Deus. Velho, e assim, eu falei, essa mulher tá brincando com a minha cara. Não, já quero ver esse e-mail, me mostra esse e-mail. Cadê o e-mail? Eu falei, só pra falar com a secretária. Nisso, eu consegui falar com o meu agente de imigração. E ele, não, Fernanda, saiu mesmo. Eu falei, cadê a minha Golden Letter? É, como é que você não me liga primeiro, rapaz? Aí ele, não, tá aqui. Cara, que alívio. Que alívio. Foi assim... Você nem conseguiu trabalhar o resto do dia? Não. Tu foi embora, né? Não, eu fui assim, tipo... Eu não deu ia aquela conseguir, não. descarga, né? Nossa. Eu falei, caceta. Que história é essa? Eu vou até temos montanha-russa garantida, cara. Enfim, saiu finalmente. E aí, né, aquela garrafa de champanhe que você estoura assim. Nossa, celebrar. Saiu minha residência e eu não preciso mais de empacotar. Porque eu pararia de trabalhar na sexta-feira. Que era meu último dia. A partir daquele momento, eu tinha 30 dias... Para sair do país. Então... emoção é o que não falta. Foi assim, um finalzinho, aquela descida da montanha-russa, assim, violenta. Finalmente saiu minha residência, tudo engrenou. Adorei, porque como eu tinha sido demitida, veio um pacote bem bacana, então... Ali. Fui viajar. Nossa, que maravilha, oh, meu pai. Fui viajar, voltei pro Brasil, um período, dei um rolê pela Europa, acho que eu fiquei uns quase 4 meses viajando. E nisso, fazendo entrevista, porque as pessoas me achavam no LinkedIn de novo. E conversando. Até que encontrou agora onde eu tô atualmente, na empresa que eu estou, que tá sendo super bacana. E nisso foi há quanto tempo atrás? Vamos lá, eu consegui a minha residência com 3 anos aqui. Então, você chegou em 2016. 2019, 1º de abril de 2019, saiu Sua residência. E você foi viajar por alguns meses? Viajei, voltei em setembro, eu já estava trabalhando de novo na área. E aí, eu tinha voltado para a área de engenharia de melhoria contínua, que foi super bacana. E nessa empresa que eu tô agora... Que é mais na área de packaging. Então, embalagens. Tá. Eu fico brincando que eu falo de estrutura química agora basicamente o tempo inteiro. Olha só. Principalmente quando eu resolvi fazer a transição de áreas, que eu saí da parte de operação e resolvi ir para uma área de sales e marketing. Aí é que a engenharia química veio bonito. E que área especificamente você aplicou para o sponsor? Para o sponsor, eu apliquei como engenheira química. Engenheira química. Na parte de produção, fazendo toda... Exato. Tá. Porque eu, inclusive, nos Careers Episodes, como eu já estava trabalhando e montando essa fábrica, um dos Careers Episodes que eu coloquei foi da experiência na empresa mesmo. Aqui. O trabalho que eu estava desenvolvendo. Estava fresco, né? Show de bola. E assim, né, pra gente... conseguir fechar aqui, porque, foi muita informação, muita emoção. Sim. E é Austrália, né? Austrália é assim, gente. Vem com o coração bom, por favor. Tem coração aberto. Um conselho que você... ou de repente, né, até mais, mas uma coisa que alguém já é um engenheiro químico aqui, ou que quer ser...
mas quer morar aqui na Austrália ou quer fazer um futuro aqui na Austrália? Primeira coisa, não tenha medo. Não tenha medo. E, assim, foca no inglês. Quando eu falo não tenha medo de falar, não tenha medo de cometer erros, de falar meu inglês não é bom o suficiente para me comunicar num ambiente de trabalho. Tenha confiança. A Austrália é feito de imigrantes. Exatamente. Quando Ninguém está aqui para ninguém, te julgar. Ninguém está aqui para te julgar. A quantidade de sotaque... Os australianos, quando vocês chegarem, vocês vão perceber. Eles mesmos têm os sotaques deles e eles mesmos cometem erros de gramática, eles não estão nem aí. São terríveis. Pedem para fazer o spelling. Eu falei, cara, faz a minha prova de redação para mim. Eu falei, melhor, São não terríveis. faz, não. É, exatamente. Então, assim, não tenha medo de dar a cara para bater, tenha confiança no seu inglês. Mesmo que você achar que ele não é o suficiente, porque você acha que você comete erros. Não, vai. Exatamente. A gente faz e comete erros falando em português. Com certeza. Quantos que eu não fiz aqui já, Com né? certeza. Tipo, Então... nem liga para isso. E outra, assim, ouvindo a sua história, né, o que eu falaria é procure informação por você mesmo. Sim. Né? Seja esforçada como a Fê, vai lá, né? Independente da situação, a situação te dizendo não, você vai lá, você, sacode, tira a poeira e vai embora. E a outra coisa, tem um plano. Sabe onde é que você vai querer chegar? Tem um objetivo. Tem um objetivo. Né? Eu saí do Brasil com um objetivo muito claro, que era pegar a minha cidadania. Eu fiz o meu processo de cidadania no tempo mínimo que eu tinha que fazer, que eram uns 3 anos como residente, e depois, assim que você pega a sua residência, você tinha, na época, era mais 2 anos, né, com visto para poder aplicar. Então, com 5 anos certinho, assim, eu passei da minha prova e peguei meu passaporte. Falei, cara, ninguém me tira mais desse lugar. Pode vir gente me mandando embora. Eu não saio daqui. Saio daqui. Que delícia, que vitória. Muito Obrigada. obrigada por estar aqui. Adorei a sua história. Mulher, assim, gente, de força e vigor, viu? Olha, você, Obrigada. Com certeza, você me inspirou. E vai inspirar muita gente. Gente, se você tiver alguma pergunta em relação à engenharia, manda aqui pra gente, né? Comenta aqui pra gente. E, dependendo do número de perguntas, a gente traz ela de volta e ela vai responder essas perguntas assim, especificamente, ok? Se você conhece já um engenheiro químico, já compartilha esse vídeo, já manda para ele, né? Ou, de repente, até um engenheiro de outra área. Engenheiro, eu diria, porque... Engenharia, é a mesma coisa. Exatamente, é engenharia. E o mercado da Austrália está, assim, carente por engenheiros. Exatamente, carente. Tá bombando, hein, gente? Vai atrás que você consegue. E a comunidade brasileira está crescendo muito. Então, uma vez que você começa a conhecer pessoas que estão naquela área... Networking. O networking, vocês vão aprender quando vocês estiverem por aqui, é extremamente importante. Então, é um puxando o outro. Exatamente. Então, principalmente mulherada engenheira, que eu sei que vocês estão aí. Exato, acorda pra vida. Venham que vale a pena. Se você tem esse sonho. Que delícia. Muito obrigada, gente, por estarem aqui conosco. Um beijo e até a próxima. Até mais.